Olá, você mais uma vez, Shalom Lekulam, a paz para todos, seja bem-vindo a Israel, Marco Silva e o programa 542 da nossa série, hoje dando sequência ao estudo do livro do Apocalipse, a parte 3, onde nós vamos abordar hoje duas igrejas com história e uma mensagem do Eterno tremenda para as pessoas que podem ouvir, porque tem ouvido e ouvir para entender, e olhar e enxergar o que está por detrás das letras que esses textos vai nos mostrar hoje. Então você que tem nos acompanhado não pode deixar deste programa. Como eu disse, esse retrato do Apocalipse nunca foi jamais falado por ninguém. É só assistir e comprovar. Então, mais uma vez convido você a não sair daí, porque dentro de instantes vamos dar início a mais um programa Voz Israel para mim e para você. Mais uma vez, Shalom Lekulam, mais um programa para Israel, hoje o 542, vamos dar sequência ao livro do Apocalipse, a terceira parte, hoje continuando com esse livro que realmente tem uma mensagem tremenda, que como já disse, muita gente já falou sobre isso, já escreveu, tem filmes sobre esse assunto, mas certamente o que você vai ouvir, está ouvindo comigo nessa série, você não ouviu em lugar nenhum, não tenha dúvida disso. E hoje vamos continuar com mais duas igrejas. Vamos falar da igreja de Esmirna e de Pérgamo. Você viu que no programa passado nós abordamos a história do Yohanan, o João, o apóstolo de Yeshua, que é o que se acredita que assim escreveu, recebeu essa visão lá na ilha de Patmos, uma ilha que hoje está sob o domínio da Grécia, mas já teve na mão de outros povos, inclusive Roma, e Roma tinha uma prisão lá, onde eu mostrei aquele santuário, um monastério onde a caverna que Yohanan recebeu o livro do Apocalipse, nós tivemos o privilégio de conhecer. Estivemos lá, numa caverna, que, segundo a tradição, lá uma pedra dentro da caverna, o local onde realmente Yohanan recebeu esse livro do Apocalipse, direto do trono do Eterno, porque ele estava em espírito, não estava mais na matéria, mas metafísico, recebeu do Eterno essa instrução para o fim, e que infelizmente é um texto que muita gente lê, erudita, conhecedora de hebraico, grego, aramaico, de filosofia, de história, que não entende realmente a profundidade desse texto, porque ele está além da compreensão humana, dentro do plano do Eterno, para revelar apenas os seus segredos àquelas pessoas que o buscam de todo o coração, toda a sua força e todo o seu entendimento, para entender, receber direto dele essa informação, para que possa ser transmitidas às ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi o trabalho do Mashiach Yeshua Ben Yosef, o responsável por toda essa história de estarmos aqui trazendo para você essas informações que são preciosíssimas para aquelas pessoas que realmente têm compromisso com a Eterno. Eu espero que você seja uma delas. Então você viu que Yohanan recebeu essa informação lá em Patmos, e você pode observar que nós estivemos lá, mostrei as imagens que você vê desse mar fantástico, esse mar, o mar Egeu, aqui essas cores que você vê aí é real, nada aí recebe, trabalha de modificação de vídeo, não, é original, lindo esse mar, impressionante, a água é verdadeiramente o azul anil, incrível, incrível, incrível. E é um privilégio para quem realmente busca, porque se você quer, você vai. Se você, o que você quer fazer, você faz. Se está no seu coração, o Eterno vai permitir. Agora você precisa investir nisso, trabalhar para isso, para que o Eterno confirme isso para você, se você assim quer. O nosso povo é assim destacado no mundo, porque nós perseveramos, nós não desistimos. Nós não desistimos. Essa é a diferença que existe entre um povo Israel do Eterno, o judeu, que a maioria é judeu, que é Israel, tem destaque no mundo por conta disso. Somos prósperos porque persistimos, lutamos, não desistimos. Vamos até o fim, morremos em pé. Essa aqui é a verdade. Então, João escreveu esse livro
lá dessa ilha, e o propósito dele é atingir as ovelhas da casa que estavam perdidas e estão sendo achadas para o tempo do fim, que esse livro revela o fim realmente que está determinado. Foi determinado desde que o homem, no plano do eterno, acionou, apertou o botão de partida, o start, para o fim dessa humanidade, e passou a existir depois da revelação do mundo Olam Azé, quando o homem, junto com a mulher, provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que na verdade é uma metáfora para esse mundo podre que nós vivemos, o Olam Azé, o mundo da dor, sofrimento e morte. Ele viu isso, e daí uma reação em cadeia que não tem como parar mais. Ela vai terminar com a extinção de toda a humanidade, porque a humanidade não é a criação do eterno, a humanidade é o resultado da desobediência, da transgressão do que foi assim determinado, como uma metáfora também. Isso é um ensino. Estamos aqui sendo aperfeiçoados. É nos mostrado um lado e o outro. E você vai ver isso no programa de hoje. É tremendo esse livro, porque a palavra do eterno é uma coisa, a Bíblia, de uma geral, a Bíblia é um livro sem igual. Escrita por mais de 40 autores diferentes, em tempos diferentes, com culturas diferentes, mas tudo se encaixando. E esse livro do Apocalipse, por mais estranho que pareça, se encaixa com toda a história, desde o Gênesis até agora. É fantástico, e você que está nos acompanhando, com certeza vai observar isso. Também mostrando naquele programa anterior, que o Eterno traz a mensagem, através dessa visão, o apóstolo Yohanan teve, e viu aquela história que eu falei da espada sair da boca humana, essa figura semelhante a um ser humano, filho de homem, carregava na mão direita 7 estrelas. Isso, falamos sobre a mão direita e falamos sobre essa espada. Se você não assistiu o programa passado, eu recomendo que assista, porque realmente é elucidativo. E ele é decisório para que você entenda o Apocalipse, esse livro, desde agora até o seu fim. E no programa de hoje, como falei, nós vamos dar sequência a esse estudo, começando com a igreja de Esmirna. Esmirna, que também tive o privilégio de conhecer. Hoje é a cidade de Izmir, na Turquia. Você vê algumas fotos aí nossa lá, na Turquia, na cidade de Izmir. Uma história tremenda que eu quero compartilhar com você agora, lendo no livro do Apocalipse, agora no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Ao anjo da comunidade messiânica de Esmirna, escreva: eis a mensagem do primeiro e último, que morreu e voltou à vida, agraciado. Sei quanto você sofre e quão pobre é, apesar de na realidade ser rico. Conheço os insultos de quem se diz judeu, mas não é. Ao contrário, constituem a sinagoga do adversário. Na sua versão, sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção, o adversário aprisionará alguns de vocês para testá-los. Você passará por esta experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte, e eu lhe darei a vida como sua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. O vencedor não será de forma alguma afetado pela segunda morte. Para que você entenda essa história do Apocalipse sobre a igreja de Esmirna, é preciso entender um pouco da história de Esmirna. Tudo tem um princípio. Nada nessa terra, nada nesse mundo existe por acaso. Surgiu do nada. Existe um propósito, existe um início para tudo. Um início e um fim. Um início e um fim. Ainda que esse início e fim, esse fim, venha a se renovar anos, séculos após séculos, até o término do que foi assim determinado pelo Eterno. E é agora o fim, aqui descrito, está descrito no livro do Apocalipse, para as igrejas, as 7 igrejas que representam todas as igrejas, como falei no programa passado, toda seita religiosa do mundo estão representadas nessas 7 igrejas do Apocalipse que estão na Turquia. Ainda hoje há as cidades, ruínas dessas cidades, que começou
eu falei a você, com Éfeso, que era a maior cidade naquela oportunidade, mais de 500 mil habitantes, e seguiam uma rota, uma atrás da outra, como assim falei, Esmirna, Pérgamo, tudo seguindo. O apóstolo João dizem que ele gostava de numerar. E isso é uma das razões porque ele numerou a besta com o número 666, 666. E nós vamos mostrar a você o que realmente significa esse 666 quando chegar no capítulo que eu falar sobre esse número. Então, Esmirna foi uma cidade que existia na Turquia, existiu logo anteriormente antiga, mas foi destruída no ano 647 pelos lídios. Mas na metade do quarto século, essa cidade começou a se reerguer e a cidade começou a crescer, e depois que Alexandre o Grande conquistou Sardes, também na Turquia. E o povo dessa cidade, depois com o domínio de Roma, que Roma começou a dominar essa região da Turquia, como Israel, toda a Ásia, depois do ano 130 a.C., porque em 140, os romanos, junto com os nabateus, expulsaram da região de Israel todos os gregos. E a partir do ano 66, Israel foi dominada pelo general Pompeu, que passou a Roma a gerenciar também Jerusalém, a terra de Israel. Então é uma história que precisa você entender que nessa cidade havia um templo pagão, porque Esmirna assimilou o panteão que veio da Babilônia, passando pelo Egito, chegando à Grécia, e da Grécia aí para a Turquia. Daí surgiu mais tarde a história de lá na Turquia ter uma cidade na qual está o trono de Satanás, de Satã, ou seja, do adversário. Então veja que a adoração pagã, e passou posteriormente a adoração ao César. Roma passou a governar e o imperador Tibério permitiu que construísse um templo, e esse templo foi feito para adorar a César. E isso, dessa forma, surgindo no meio desse povo, logicamente o Eterno com o seu povo, com as pessoas que criam e aceitavam a palavra do Eterno pela Torá, a instrução que veio do judaísmo, e passou a ser uma cidade conhecida pela sua medicina, sua ciência e pelas suas construções realmente majestosas. É tanto que Apolônio de Tiana, que era um mago, um homem que fez milagres semelhantes ou mais ainda do que o próprio Yeshua, que você chama como Jesus Cristo, fala dessa coroa dos portos que existia e existe ainda lá nas ruínas de Esmirna. Uma cidade que mais tarde, com o advento dos discípulos de Yeshua, começou a ser combatido essa idolatria, esse paganismo, com o bispo Policarpo, que foi executado pela perseguição romana, os perseguidores romanos, não a igreja romana, mas os romanos, que o queimaram vivo. Nós vamos ver essa história daqui a pouco, para entender melhor a razão do que está escrito nesse livro, para que você entenda melhor o texto que acabamos de ler. Uma coisa realmente interessantíssima. Se você não conhece a história, você não pode ligar uma coisa com a outra. Por isso que é preciso buscar, estudar, investir nas coisas do Eterno. Ninguém aprende o Eterno dormindo, só dormindo, não. Só estudando, não. Tem que buscar. Não é orar, não é oração, é fazer acontecer, ir atrás, investir. Como temos investido? Investir nosso tempo, o dinheiro que o Eterno nos dá, a saúde que ele tem nos dado, para buscá-lo. Porque se buscá-lo, diz a palavra, ele se deixará achar. Essa é a coisa mais certa que você pode ter na sua vida. Busca o Eterno, ele o deixará achar, e você certamente vai ter dele a revelação dos seus segredos. É simples assim. Então veja que essa introdução, falando dessa cidade de Esmirna,
é importante para que você entenda o texto que eu vou agora esmiuçar para você. Ele fala no início dessa carta, escrevendo à igreja de Esmirna, para que ela, que é uma comunidade messiânica, que segue os passos do Mashiach Yeshua, que você cristão recebe como Jesus Cristo. Essa igreja, ela é uma igreja que realmente está orientada por ele, porque o ensinamento veio de Hashem para ele e ele para os seus apóstolos. E aí ele fala que ele é o primeiro e o último que estava morto e voltou à vida. Veja que quando eu li o texto, eu frisei, voltou agraciado, para a vida. Quer dizer, para a vida. Por quê? Isso é uma coisa que a quem lê o texto, letra, não vai entender o que o texto está dizendo. É óbvio que eu falei que Yeshua, o Jesus Cristo para você, cristão, ele veio de Hashem, o Criador do céu e da terra. Foi a primeira criação do Eterno. Antes que tudo existisse, surgiu um homem formado perfeito, chamado Homem de Luz, Adam Makadimon, que realmente é o Espírito puro, que teria que ser replicado, formando um povo perfeito, para um mundo perfeito, chamado Olam Rabá, ou seja, o mundo da eternidade. Um mundo sem dor, sem sofrimento, sem morte, um mundo realmente Gan Eden, um mundo de prazer. Não o prazer carnal, como assim o humano, quando ouve essa palavra prazer, já absorve. Não dessa forma, mas além do metafísico, uma coisa fantástica. Aí veja que fala disso. Estava morto e voltou à vida. Por que morto e voltou à vida? De Adam Makadimon, encarnou em Mashiach. Mashiach era um homem morto. Morto. Como qualquer como qualquer ser humano que nasce de uma mulher debaixo do sol desse planeta, nasce morto. É um natimorto. Por isso que você viu que Yohanan, na sua carta, no capítulo 3, fala de novo nascimento, quando ele é interpelado por Nicodemon, que é para você cristão, Nicodemos. Importa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da Davar, a palavra do Eterno, e do seu Espírito, o Espírito Eterno. Aí sim, você passa a ter a vida. Yeshua, quando foi crucificado, quando ele conheceu a morte na carne, ele voltou para a vida. Para a vida. A vida é para Hashem. Ele voltou para a vida eterna. Ele voltou para o mundo da perfeição. É isso que a palavra está dizendo. E é isso que o Eterno quer de mim de você. E não nos deixarmos ser dominados por essa carne, mas pelo Espírito do Eterno, que deve habitar em mim e você, se o nosso coração estiver limpo, puro como Ele quer. Porque Ele só habita num templo feito por Ele mesmo. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Não. Ele só habita naquele templo que Ele construiu, mas para isso, esse templo tem que estar limpo. E limpar o templo é o coração. Tirar do coração a amargura, a angústia, o ressentimento, o ódio, a ira, o egoísmo, a insubmissão, a insubordinação, o adultério, tudo que for de ruim, que faça mal para o seu próximo, que certamente vai fazer mal para você mais cedo ou mais tarde. É uma faca de dois gumes, como é a espada que eu falei, que sai da boca desse ser semelhante a um filho de homem, que nós falamos no capítulo 1 desse livro do Apocalipse. Veja que coisa fantástica. Então, é assim que ele está dizendo. Ele passou da morte para a vida. Eu e você, se estamos com ele, quando esse corpo parar de funcionar, nós já passamos para a vida. E quando sairmos desse corpo, a nossa vida já está julgada, nossa alma está com ele, porque nós o purificamos, nossa alma, voltamos ao estado de pureza, como assim ele nos criou. Nós somos criados almas perfeitas na figura de Adam Makadimon. Porque é aquela história que eu falei. Se você tem um modelo de televisão 4K, seja a mais moderna que exista, ela foi criada numa matriz, e dessa matriz foram fabricadas outras semelhantes a ela. Assim que é a analogia que existe entre a perfeição criada pelo Eterno e o mundo perfeito que ele criou. Parte disso. É isso que nós estamos querendo mostrar a você, e o texto diz que ele voltou à vida. Ele está voltando à vida, então ele avisa a igreja de Esmirna, aí que você pode estar nessa igreja,
porque isso fala de todas as igrejas, comunidade religiosa, de qualquer seita do mundo, herético ou não, que na verdade toda seita que não anda segundo a instrução do Eterno, a Torá, como ela é, Taná, é Tuvim, que é Tuvim, a palavra que Yeshua ensinou, que viveu e praticou, é seita herética. Mas não importa, importa que essa mensagem é para todos, sem exceção. E aqui, nessa igreja, agora, para que ele está falando, no ano 96, 98, que Ronan está escrevendo isso, talvez um ano antes dele partir para a glória, lá na ilha de Patmos, mas o que importa aí é que ele está ensinando a mim e a você que devemos abrir o olho, abrir do olho onde é que estamos vivendo. Aí ele fala dessa igreja, que era uma igreja pobre, mas ao mesmo tempo era rica. Veja, é pobre, rica, mas pobre porque é humilde. E humildade fala de riqueza espiritual, riqueza de coração, coração limpo, puro, que quer ajudar e quer fazer o melhor, que não olha só para si, olha para os demais e cumpre com aquilo que está no seu coração, sem demagogia e sem ser hipócrita, porque essa é a mensagem. Não ser demagogo e nem hipócrita, andar em pureza do coração. Por isso é rica. Você da igreja, que é dessa igreja, que percebe que isso acontece na sua igreja, na sua comunidade messiânica, como assim acontecia com o bispo de Esmirna, Policarpo. É tremenda essa história, que quem lê o texto não vai entender nunca se não conhecer a história de Policarpo, esse bispo da igreja de Esmirna. Essa carta era uma profecia do Eterno para esse bispo, que pode ser você hoje, diácono, pastor, guru, profeta, rambino, roche, sábio, rabi, pode ser você. Ele diz lá que você que sofre insultos de pessoas, irmãos, que dizem ser judeu e não são. Agora, aí está a diferença. Para quem lê o texto na letra, não entende por que a palavra está sendo usada judeu e não Israel. Essa palavra judeu está sendo colocada nesses textos atuais, porque essa é a conotação que a igreja, quando escreveu o livro chamado Brit Hadashah, que você conhece como no Testamento, quando trocou a palavra Israel por judeu. Por quê? Óbvio que a igreja foi criada no plano do Eterno com esse propósito: afastar da escritura o judeu, o povo que foi estigmatizado como assassinos de Deus. Mataram Deus, como se isso fosse possível. Mas esse é o estigma. Então, tudo que é judaico só pode entrar nessa palavra se for com a maneira pejorativa, para denegrir. Quando o termo certo aí é Israel. Se diz Israel, mas não é Israel. Um judeu Israel, não é Israel. Diz que é, mas não é. É um tabajara, é um falso, é um hipócrita, é um mentiroso enganador. Como há em muitas igrejas, em muitas religiões, pessoas que estão à frente e estão com andando com o outro, mas com a mentira, enganando a si e aos outros. Essa é a história de dizer sinagoga de Ra-Satã, ou seja, do adversário. Não é Satanás, é Ra-Satã, que significa em hebraico o adversário, que quer dizer o oposto, o que está contra, em resumo, a outra face. Não foi à toa que Yeshua falou sobre isso. Tem uma passagem, você lembra disso, né? Se alguém bater na tua face direita, oferecer outra face. Oferecer outra face é isso, oferecer a face, pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal. É a história. Satanás para você, ele veio para trazer o mal, mas o mal porque é para o Eterno, é contra as coisas do Eterno, de Hashem. Não é mal, porque para você, para a carne, é ótimo, é gostoso, é maravilhoso, é seguir os prazeres da carne, em qualquer sentido, ipsilitris. É isso que o povo quer, que as pessoas gostam. Mas aí está falando do mal com relação ao Eterno, que o Eterno tem por bem. Contrário, o outro lado.
Entendeu o que eu acabei de explicar? Você faz aquilo que você acha melhor, que agrada a sua carne. Mas é contrário ao que o Eterno assim determinou. Então aqui as coisas é assim, nesse mundo. Tem sempre os dois lados, direito, esquerdo, frente e trás, cima e embaixo, vida e morte, alegria e dor. A vida é assim. Então você escolhe a outra face, a outra parte. É isso, adversário. Você está com o adversário ou você está com o Eterno, Hashem. Aí o bispo era um bispo fiel, sofria, mas era fiel à palavra. Esse bispo acabou sendo morto de maneira terrível. Agora, uma coisa interessante que só aprende isso quem conhece a história, esteve lá com o historiador, as pessoas que têm a tradição oral, que diz, que nos ensinou, e nos falou, e não esquecemos o que aprendemos. Sabe-se que esse bispo, Policarpo, foi queimado vivo, como disse, e antes dele ser queimado, ele disse às pessoas que estavam lá, os carrascos, os que condenaram os romanos, perseguidores dos cristãos, dos messianos naquela época, disse a seguinte frase para todos eles. Disse: olha, esse fogo que vai me queimar meu corpo, ele vai se apagar. Mas o fogo que vai queimar vocês jamais apagará. Isso é uma coisa fantástica e tremenda. Para quem entende a letra literal, pode entender que o cara vai para o inferno. Não, inferno de fogo que não acaba nunca, não. Ele está dizendo que o fogo que vai permanecer nessas pessoas que estão queimando ele, vai nunca acabar, enquanto existir essa alma. E ela não vai acabar. Por quê? Porque o fogo aí é sofrimento, 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 doença, tudo que de ruim na vida dessas pessoas vai acontecer e ele jamais vai tirar da mente o que ele fez. O assassino é assim. Ele mata e mata e mata para tentar esquecer, tirar da consciência uma morte com outra morte e assim vai. É um ciclo vicioso. Porque o ser humano, né, a alma humana, não aceita esse tipo de coisa. Ela veio limpa. Quando você a suja, ela cobra isso, naturalmente, no corpo. O corpo vai sofrer e não é pouco. Por isso tanta gente hoje está sofrendo muito e não sabe por quê. Pergunta, né? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Faz como o da igreja de Éfeso. Lembra onde estavas e onde caíste? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como disse o apóstolo Shaul, achalia lá para você, Paulo, lá em Romanos, quando fala lá da Pessa, do jantar de Pessa que ele estava comemorando com os discípulos de Yeshua. Do Pessa que Yeshua fez com seus discípulos antes de ser crucificado. Então, Policarpo, perseguido pelos romanos que perseguiam os messiânicos, para você, na sua versão diz cristãos, foi executado dessa forma por ser fiel. E ele falou aí uma coisa interessante nesse livro, que é fantástico. O adversário vem para testá-los e que ele vai passar 10 dias. 10 dias. 10 dias aí é na linguagem metafórica, linguagem alegórica, uma linguagem que representa 10 anos. 10 anos. Lembra que ele passou preso e depois foi executado. Uma morte, como muitos assim foram trucidados pela fé verdadeira, fiel, até a morte, como aqui o texto diz, seja fiel até a morte, não tenha medo. Não tenha medo porque a vida não é essa. A vida não está aqui. Você foi aprovado. E ele diz ao vencedor dessa igreja, que pode ser você, que está passando por essas coisas na sua vida, na sua comunidade, pode ser você, ao vencedor dará a você a certeza de que você jamais será afetado pela segunda morte. E segunda morte fala, corrobora, ratifica o que eu falei quando disse que todos nós nascemos mortos. Nós somos mortos, somos zumbis. Quando nascemos de novo, temos a vida. Voltamos para a vida, assim como Yeshua morreu no corpo e voltou para a vida. Voltou para a vida. A vida é Hashem. Nós voltaremos para ele se realmente limpamos o coração e nascemos de novo.
Você entendeu isso? E encerrando o programa de hoje, nós vamos estudar agora a Pérgamo, que é uma carta também fantástica, tremenda, que certamente você jamais ouviu de ninguém que eu vou falar agora. Então vamos ler aqui ainda no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Ao anjo da comunidade messiânica em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada e 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono do adversário, na sua versão, o trono de Satanás. Contudo, você continua pegado ao meu nome. Você não negou sua confiança em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto em sua cidade, o lugar onde o adversário habita. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a preparar armadilhas para o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, abandone seus pecados, senão em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Ao vencedor darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Olha, essa carta a Pérgamo, ela é fantástica, tremenda, porque por detrás dessa história há uma história que tenho certeza absoluta que mais de 90% da população da Terra, dos que se dizem cristãos, que amam a Deus, que estudam a palavra, que é rabino, que é bambino, que é baba, guru, profeta, mestre de Deus, não conhece. Porque não é para todos isso, é para quem realmente se importa, tem interesse em aprender disso, está no seu coração, é chamado para isso, senão não vai, não é para todo mundo isso. É um trabalho que é buscado dia após dia, noite após noite, para poder chegar a esse conhecimento. Essa igreja de Pérgamo, ela é tremenda a história dela. Por quê? Porque aí você vê que o apóstolo está recebendo do Eterno, pela boca de Machia, do seu servo amado, que essa igreja é onde está o trono de Satanás, ou de Satã, o trono do adversário, aquele que é do contrário, aquele que ensina o contrário, que para ele é certo, Deus está errado, ou acha que está errado. É aquela história que a gente vê hoje no mundo. Hoje está assim, hoje ninguém sabe o que é mais certo e o que é errado, porque o certo é para quem acha que é certo. É a sua visão, é a visão de cada um. Bom, não existe certo e errado, depende de quem olha. É o que as pessoas dizem hoje em dia. Não é verdade absoluta, só relativa. É o mundo podre que ensina a você, ou não é assim? Por que ele diz isso? Aí precisa entender essa história. Essa história acontece quando surgiu com a passagem do título de Supremo Pontífice da Ordem Babilônica, o rei Atalos III, que naquela época governava Pérgamo, uma cidade também da Turquia, você já sabe que agora estava sob o domínio romano, o Império Romano, e a adoração aos pagãos. O culto a Asclépio, o culto ao deus Dionísio, ao deus Zeus, tudo importado da Babilônia, da Grécia, agora em Roma. Roma assimilou, adotou esses novos deuses e colocou no seu panteão. Aí o rei Atalos III passou esse termo, o Supremo Pontífice da Ordem Babilônica, para o imperador. Então Roma, o imperador de Roma agora, passou a ter esse título, que hoje você sabe que está com os papas. Porque em 486, quando caiu o último imperador romano, esse título do imperador passou para o papado. Daí hoje você tem o papa como o sumo pontífice da igreja, em vez da ordem babilônica. Porque o Eterno fala pela boca de Yeshua sobre essa igreja, que é realmente Babilônia pura, trazendo a informação para você cair fora dela. Então veja que o trono de Satanás é isso. Por que trono de Satanás? O trono de Satanás, o adversário, porque aí está um governo romano contra a igreja do Machia. Perseguidores
matadores. Pérgamo é isso, criada com esse propósito. E certamente hoje há, você sabe, muitas igrejas, comunidades que realmente seguem o ensino contrário ao da palavra. Qualquer igreja, qualquer comunidade que ensina contrário à Torá, no caso do Taná, Torá, Netuvim, Ketuvim, está sendo anátema, está andando segundo uma sinagoga de Ra-Satã, do adversário, que é contra a palavra. Você entendeu? Se você anda contrário ao que a palavra ensina, você é de Ra-Satã. Você é um adversário da palavra da verdade. Você é o inimigo da verdade. Você é um inimigo da verdade. Entendeu? Seja você quem for. Você pode ter 500 anos de Bíblia, de Torá, de qualquer livro que for, de Corão, não importa. Se você é contrário ao ensinamento de Hashem, você é o adversário. É uma mensagem que diz que vem da parte de quem? Daquele que tem na sua boca a espada afiada de 2 gumes, que já expliquei a você o que significa. E sabe onde você está. Aí ele continua, mas eu sei que você continua apegado ao meu nome. Que nome? Hashem, pelo testemunho de Yeshua. Se você crê em Yeshua, você está crendo em Hashem, apegado ao meu nome. Hashem, no caso aí, está falando de Yeshua. Você está seguindo os passos do Messias, do Mashiach. Como você sabe, ele diz assim, isso para que você sabe que nessa cidade onde está o trono de Satanás, a minha fiel testemunha, Antipas, foi morto, trucidade. Esse teve uma morte pior, acredito, do que a de Policarpo. Esse fiel ao Eterno morreu queimado dentro de uma panela seca, o fogo queima ele dentro da panela, esquentando até morrer. Uma morte terrível, mas foi fiel até o fim. Fiel até o fim. Há muitas mortes terríveis que foram praticadas contra os religiosos, de forma permitida pelo Eterno, porque ele sabe o porquê. Ninguém engana o Eterno, você não usa o nome dele em vão, você vai pagar caro. Então muita gente pagou por isso, é isso que o Eterno permite na vida de cada um. Uns têm um fim, outros têm outro, mas o que importa é que cada um, no final da sua jornada, como aí na igreja que você está, na comunidade que você está, se você for fiel, você receberá um prêmio. E todos eles estão ligados com a vida eterna. Você vai ter como recompensa, por você perseverar, uma porção, veja só, do maná escondido e também uma pedra branca com nome, que só quem sabe é quem lhe deu o nome. Então esse foi o programa de hoje, mais um programa terminado, graças ao Eterno, e como de sempre vamos agradecê-lo por esse privilégio de estar mais uma vez levando para você esse programa e participando dele com você. Toda Rabá Adonai Elohim Melech-Olam. Muito obrigado, Senhor Deus do Universo. Elion El Shaddai, Avinu Malakeinu, me chamai. O Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta, nosso Pai, pelo do céu e da terra, para o Hashem, bendito seja teu nome. Elion El Shaddai, Todo-Poderoso, aquele que nos sustenta. E você assistiu o programa, o nosso Rabá. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. E você e a sua família recebam, como sempre, uma Shavua Tov, uma semana de bênção, e que venha para você, a Shalom Mei Adonai, a paz que vem de Adonai, Elohim Melech-Olam, o Senhor, nosso Deus, nosso Criador, o nosso Senhor, Criador do céu e da terra, o Rei do Universo. E você que comigo é o Rei da Casa, está perto de ti, foi achada, certamente chamou, está lembrando, Vezarou e vai guardar o chamado. Assim sendo, Leitraot, até logo. E ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.